Começamos. Oba. Vou começar a falar assim hoje. Estamos aqui no nosso primeiro podcast do Metafísica da Vida. Tô com uma pessoa muito especial aqui comigo, né? Mas antes de qualquer coisa eu vou me apresentar. Eu sou o Nestor Cândido, esse homem negro brasileiro, psicoterapeuta, né? Filho de seu Nestor e de Dona Conceição, e que bolei essa ideia de trazer o Metafísica da Vida. E daqui a pouquinho alguém aqui vai me perguntar o que é o Metafísica da Vida, mas não antes de eu pedir para essa pessoa que está aqui comigo hoje se apresentar e dizer quem é você. Eu sou Anderson de Souza, sou baiano. Eu acho que esse é um traço que eu trago com muito orgulho. Mesmo morando aqui em São Paulo, faço questão de dizer. Eu sou baiano porque, para mim, isso tem muito significado. Então, assim, eu sou ansioso, por característica, curioso, inquieto e um apreciador da beleza. Eu acho que se eu pudesse resumir, assim, uma descrição sobre mim seria isso: baiano e apreciador da beleza. Baiano e apreciador da beleza. Que interessante isso, né? Muito engraçado, porque quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, dizer quem são, né, elas esquecem essa nacionalidade, né? E como é que é ser baiano? Caramba, ser baiano pra mim é muito potente, assim, a nível de repertório, porque graças ao trabalho, né, eu consegui conhecer o Brasil como um todo, e a Bahia sempre me chamou muita atenção pela diversidade, pela efervescência cultural que tem ali, pelas misturas que tem, sabe? Pela complexidade que é tão da vida, que é o que me encanta na vida, na natureza, no humano, que na Bahia tem. Então eu gosto, acho que é de Caetano, beleza? Assim, a Bahia me deu régua e compasso. Então eu uso isso com uma admiração absurda, porque tem uma mística, tem um quê. Por isso que todo mundo, quando vai pra Bahia passear, se encanta, né? Mas tem uma coisa que é muito nossa, que é da Bahia, que eu não consigo, talvez, traduzir em palavras. Eu acho que ainda falta. Mas é um senso de vida, de pertença, de autenticidade, de magnetismo que me identifica muito nesse lugar. Eu tenho muito orgulho de ser baiano. Isso é tão bom de ouvir, gente, porque assim, uma das minhas maiores paixões na vida é a Bahia, né? E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é muito importante, que a gente vai falar de toda a humanidade, né? E a gente vai falar de duas coisas muito importantes, onde muito da nossa sociedade, principalmente brasileira, mas no mundo também, né, foi constituída em cima de dor e medo. E aí, quando você me traz essa fala de ser baiano e ter esse orgulho, quando eu olho pra Bahia, a gente vê toda aquela alegria. E eu não tô falando só de carnaval, não, tá? Porque eu acho que o carnaval, pra mim, é um braço de tudo que a Bahia é. Eu tô falando daquele povo, daquela cultura, de tudo que o baiano tem pra oferecer. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pra Bahia, pra Salvador, que eu não conhecia ninguém. E, de repente, eu me vi, né, em uma comunidade, né? Calabar. Sabe a comunidade Calabar? Eu me vi num samba de roda no Calabar, experimentando alegria de verdade. Porque o que é alegria de verdade? É um povo, uma cultura, uma negritude, uma miscelânea de pessoas ali vivendo um samba de roda, onde não tinha branco, não tinha preto, não tinha rico, não tinha pobre, e dentro da comunidade. Eu arrisco dizer que eu voltei mais humano de lá. E foi a partir desse momento, e são uns 20 anos atrás, que eu fui tomando a decisão de me aprofundar mais nessa questão da vida, do ser humano, de tudo aquilo que nos encanta, mas também nos fere. E hoje a gente está aqui para falar de... Dor e medo. O que é dor e medo para você, hein? Caramba. Eu tenho um viés de entendimento da vida cada vez mais corporal, né? Assim, eu acho que por conta das minhas formações todas, acho que transita nesse caminho. E à medida que eu vou amadurecendo também enquanto homem, eu entendo a importância desse veículo, dessa plataforma de experimentação da vida que é o corpo. Então, para mim, dor e medo são sinalizadores do corpo. Sinalizadores do corpo? Sim. E eu arrisco dizer que são sinalizadores da alma também, né? E aí a gente vai cair aqui, ó. Eu falei que uma pessoa ia me perguntar o que é o Metafísica da Vida, gente. Essa pessoa seria você, né? Me conta aí, o que é metafísica da vida, então? Metafísica, eu digo que é a coisa por trás da coisa, né? Eu gosto de traduzir dessa forma. E o porquê que eu falo isso? Quando você pega na filosofia, o conceito de metafísica é mas trazendo para esse âmbito de vida, somando com a psicanálise, o que o Nestor quis colocar no mundo e o porquê que esse grande terapeuta psicanalista está aqui comigo hoje.
O Metafísica da Vida, ele visa olhar todas as nossas dores, a nossa existência humana no âmbito físico, e você acabou de falar de corpo, no âmbito emocional e também no âmbito espiritual. Porque a metafísica em si, ela traz a verdade por trás do todo. Nós estamos humanos, né? Eu gosto muito de falar isso e disse isso em outros podcasts que eu participei. Eu acredito que estamos humanos, não somos. Porque somos uma centelha divina vinda de Deus, né? Deus nos deu alma, aqui encarnado alma, mas no âmbito da espiritualidade nos deu espírito. Isso é muito mágico. E eu, enquanto psicoterapeuta metafísico, odologista, constelador familiar, sistêmico, analista comportamental e todas as coisas que eu me formei, eu fui juntando todas essas técnicas, eu fui juntando todo esse conhecimento e olhando para o ser humano de uma forma mais ampla. Então, essa passagem pela Terra, tudo que somos, ela precisa ser considerada nos 3 planos. Físico, que é esse corpo que você acabou de falar, né? Emocional, aí eu vou chamar de emocional mental, e o espiritual. E a gente está se perdendo disso. Então, trazer esse projeto do Metafísica da Vida, terapeutizar com isso, né? E eu costumo dizer que ser terapeuta é sentar na cadeira da vida e auxiliar o outro com muita humanidade a sair das próprias dores e dos próprios traumas, e a gente vai falar disso. É que me dá gás, é que me dá vontade de cada vez colocar essa linguagem da metafísica da vida no mundo e para todas as pessoas. E hoje aqui a gente está somando um pouco de espiritualidade, né, que eu gosto mais dessa vertente, e bastante racionalidade, esse senso todo que você tem enquanto psicanalista. Antes da gente entrar na dor e no medo, fala um pouquinho aí de como você opera com essas suas terapias. Quem é o Anderson terapeuta? Conta para mim. Eu vou te responder quase com uma pergunta, porque eu acho Tá. que é o momento aí que a gente se conecta. Porque quando você traz essa metafísica da vida, dessa proposta, você está falando também de um cuidado e de um desenvolvimento de uma maneira integrada, né? A gente entendendo que tudo está conectado, que faz parte de um todo, que tudo tem uma interdependência ali, com uma certa autonomia. É nesse lugar que você está falando, né? Exatamente nesse lugar, entendeu? Porque espiritualidade, metafísica e um pouco mais de razão e ciência